Hoje não é apenas mais um dia no calendário. Existe algo espiritual acontecendo, algo que toca o invisível e alcança o coração de quem está sensível à presença de Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há momentos em que o Senhor nos conduz em silêncio, e este é um deles. Respire fundo agora, desacelere seus pensamentos e permita que esta palavra encontre espaço dentro de você. Este é um tempo de revelação, de luz que se manifesta, de direção que nasce no meio da caminhada. Hoje celebramos a Epifania do Senhor, o momento em que Deus se revela não apenas ao mundo, mas de forma pessoal àqueles que o buscam com sinceridade. A Epifania nos lembra que Deus não é um Deus distante, escondido ou inacessível. Ele se revela, ele se aproxima, ele ilumina. Assim como a estrela guiou os magos no deserto, a presença de Deus continua sendo luz para quem caminha em meio às incertezas da vida. Talvez você tenha começado este ano com perguntas no coração, decisões a tomar, medos silenciosos ou expectativas que ainda não se cumpriram. A Epifania nos ensina que, mesmo quando não entendemos todo o caminho, a luz de Deus nunca deixa de brilhar para aqueles que decidem seguir adiante confiando nele. O Salmo 27 declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Essa palavra não é apenas uma afirmação bonita, ela é um convite à confiança. Quando Deus se revela, o medo perde força. Quando a luz chega, a escuridão já não governa. A Epifania não é apenas uma celebração do passado, mas uma verdade viva para o presente. Deus continua se manifestando, continua se mostrando, continua guiando os passos de quem escolhe confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa dessa luz com urgência, um tempo em que as decisões parecem pesadas, os caminhos confusos e o coração cansado. Deus conhece esse lugar. Ele vê o que você não consegue expressar em palavras. E assim como conduziu os magos, ele também deseja conduzir você. A revelação de Deus não acontece apenas em grandes sinais, mas também nos detalhes, na paz que invade o coração, na clareza que surge no meio da oração, na certeza suave de que Ele está presente mesmo quando tudo parece silencioso. O Salmo 119 nos lembra que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa luz não ilumina todo o percurso de uma vez, mas ilumina o passo de agora. A Epifania nos ensina a confiar passo a passo, dia após dia, entendendo que Deus se revela na medida em que caminhamos com Ele. Não é sobre ter controle, é sobre ter direção. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar naquele que vê tudo. Quando Deus se revela, Ele também revela quem nós somos nele. Revela propósito, revela identidade, revela sentido. A Epifania não apenas mostra quem Deus é, mas também nos lembra que somos vistos, conhecidos e amados. Em um mundo que exige respostas rápidas e certezas imediatas, Deus nos convida a dar um caminho mais profundo, onde a fé sustenta e a confiança nos mantém firmes, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. O Salmo 36 diz que, em tua luz, vemos a luz. Isso significa que só conseguimos enxergar com clareza quando estamos sob a luz de Deus. Fora dela, tudo se torna distorcido, pesado e confuso. Dentro dela, até os desafios ganham novo significado. A Epifania é esse convite diário a viver sob a luz do Senhor, permitindo que Ele ilumine escolhas, cure feridas, alinhe pensamentos e fortaleça a fé. Talvez você tenha entrado neste novo ano carregando marcas do ano anterior, coisas que não deram certo, promessas que não se cumpriram, portas que se fecharam. Deus não ignora isso. A Epifania nos mostra que Ele entra na nossa história exatamente como ela está. Ele não espera tudo estar perfeito para se revelar. Ele se manifesta no caminho, no processo, no meio da jornada. E quando Ele se revela,
algo dentro de nós começa a se alinhar novamente. O Salmo 34 afirma: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa é a experiência de quem vive a epifania no coração: buscar e encontrar, caminhar e ser guiado, confiar e ser sustentado. Deus continua respondendo àqueles que o buscam com um coração sincero, humilde e aberto à sua vontade. Permita que esta palavra encontre morada em você. Não apresse este momento. A epifania é também um convite à contemplação, a perceber Deus agindo onde antes só havia dúvida. Ele está se revelando, talvez não da forma que você imaginou, mas da forma que você precisa. A luz já está presente, o caminho está sendo iluminado, e à medida que seguimos, Deus continuará se mostrando, conduzindo e sustentando cada passo. A epifania nos ensina algo muito precioso. Deus não se revela apenas para ser admirado, Ele se revela para ser seguido. A luz que brilha não é decorativa, ela é direcional. Quando os magos viram a estrela, eles não ficaram parados contemplando o céu. Eles se levantaram, caminharam, atravessaram desertos, enfrentaram o desconhecido. A revelação de Deus sempre nos tira da estagnação e nos conduz a um novo posicionamento espiritual. E é exatamente isso que este tempo representa para você. Não é apenas um novo ciclo no calendário, é um chamado para alinhar seus passos com a luz que vem do alto. A palavra nos lembra, no Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Perceba como Deus age com sabedoria. Ele não promete iluminar todo o caminho de uma vez, mas ilumina o próximo passo. Isso exige fé, exige confiança, exige entrega. Muitas pessoas querem clareza total antes de obedecer, mas o reino de Deus funciona pela confiança. A luz vem para quem decide caminhar. É na obediência que o caminho se revela, é na dependência que a direção se manifesta. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as respostas ainda não estão completas, em que nem tudo faz sentido, em que algumas portas parecem fechadas e outras ainda não se abriram. Mas a epifania nos lembra que a estrela continuava brilhando, mesmo quando os magos não sabiam exatamente onde chegariam. Deus não apagou a luz no meio do caminho. Ele não abandona quem decide segui-lo com sinceridade. A mesma luz que revelou Cristo aos magos é a luz que hoje alcança o seu coração, trazendo discernimento, consolo e direção. O Salmo 36 nos conduz ainda mais fundo quando declara: Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Essa verdade é poderosa. Fora da luz de Deus, tudo fica distorcido. Decisões se tornam pesadas, relacionamentos se confundem, a fé enfraquece, o coração se cansa. Mas quando estamos na luz do Senhor, enxergamos com clareza, mesmo em meio às dificuldades. Não é que os problemas desaparecem, mas eles deixam de nos dominar. A luz de Deus não muda apenas o ambiente. Ela transforma a forma como enxergamos a vida. Este é um tempo de Deus ajustar sua visão espiritual. Talvez você tenha entrado neste novo ano carregando experiências do passado, marcas de decepções, frustrações que ainda ecoam na alma. Mas a epifania é o anúncio de que Deus se manifesta novamente, não preso ao que ficou para trás, mas trazendo algo novo. A luz de Cristo não acusa, ela restaura. Ela não expõe para condenar, mas para curar. Onde a luz chega, as sombras perdem força. Quando a luz de Deus governa o coração, o medo perde autoridade. O Salmo 27 não diz apenas que o Senhor é luz, mas também salvação e fortaleza. Isso significa que a presença de Deus não apenas revela, mas protege. Quem anda na luz do Senhor não anda desamparado. Mesmo quando o caminho parece incerto, existe uma segurança invisível sustentando cada passo. Deus não chama você para um ano de sobrevivência, mas para um ano de confiança, de maturidade espiritual, de crescimento interior.
Há pessoas que estão ouvindo esta mensagem e sentem no coração que este é um tempo de reposicionamento, um tempo de alinhar pensamentos, decisões, prioridades. A Epifania nos lembra que Jesus não nasceu apenas para ser admirado, mas para ser reconhecido como Rei. Os magos não apenas chegaram até ele, eles se prostraram. Reconhecer a luz de Cristo é permitir que ele governe. É dizer: Senhor, guia meus passos, ilumina minhas escolhas, reina sobre minha história. E quando Cristo governa, a paz se estabelece. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Uma paz que guarda a mente, acalma o coração e fortalece o espírito. Essa paz é fruto da luz. É o reflexo de uma vida que decidiu caminhar sob a direção de Deus. Não é ausência de lutas, é presença de confiança. Não é falta de desafios, é certeza de companhia divina. Este é um tempo de renovar sua esperança. A luz que brilhou na Epifania continua brilhando hoje. Ela alcança casas, famílias, corações cansados, vidas que precisam de direção. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando você não entende os caminhos, Ele continua sendo a luz que guia. Permita que essa luz ilumine seus pensamentos, suas decisões, seus sonhos. Permita que o Senhor conduza você neste novo tempo com sabedoria, equilíbrio e fé. E enquanto essa luz se manifesta, algo dentro de você começa a se alinhar. O peso diminui, a ansiedade perde força, a confiança cresce. Porque quando andamos na luz do Senhor, aprendemos a descansar mesmo em meio às incertezas. A Epifania não é apenas um evento do passado, é uma realidade espiritual que continua se revelando na vida de quem escolhe caminhar com Deus. Permaneça mais um instante neste ambiente de oração. Não se apresse para sair. Há coisas que Deus faz enquanto o coração permanece, enquanto a alma silencia, enquanto a fé descansa. A Epifania nos recorda que Deus se revela àqueles que não desistem de caminhar, mesmo quando não entendem completamente o percurso. Os magos não sabiam todos os detalhes da viagem, mas sabiam quem estavam buscando. E isso foi suficiente. Talvez você tenha começado este ano com expectativas diferentes das que imaginava. Talvez alguns planos tenham mudado, algumas respostas não vieram, algumas portas ainda estejam fechadas. Mas a luz de Deus não depende das circunstâncias para brilhar. Ela ilumina exatamente os lugares onde o coração mais precisa de direção. O Salmo nos ensina que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é uma luz que revela tudo de uma vez, mas uma luz fiel, constante, que mostra o próximo passo. E hoje, neste tempo de Epifania, Deus não te chama para entender tudo, mas para confiar. Confiar que Ele está à frente, preparando caminhos, ajustando tempos e cuidando do que você não consegue controlar. Se durante esta oração algo dentro de você se acalmou, se a ansiedade diminuiu, se o coração encontrou repouso, reconheça isso como um sinal da presença de Deus. A fé muitas vezes se manifesta de forma silenciosa, mas profunda. E quando reconhecemos essa presença, algo se fortalece dentro de nós. Se sentir no coração, manifeste essa fé. Você pode escrever uma palavra simples nos comentários como Amém, eu confio ou Deus é luz. Não é sobre exposição, é sobre concordância espiritual. A fé declarada cria comunhão, fortalece quem escreve e também quem lê. Ao curtir este vídeo, você ajuda esta oração a alcançar outros corações que talvez estejam vivendo noites difíceis, silêncios longos ou decisões complexas. Às vezes Deus usa gestos simples para alcançar alguém no momento exato em que mais precisa, e o seu gesto pode fazer parte disso. Se você ainda não faz parte do canal Prosperando com Fé, seja muito bem-vindo. Aqui nós caminhamos juntos em oração, fortalecendo a fé dia após dia, aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Este canal não é apenas um espaço de vídeos, é uma caminhada espiritual contínua,
onde ninguém caminha sozinho. Se esta mensagem trouxe à sua mente alguém especial, alguém que precisa de consolo, direção ou esperança, compartilhe este vídeo. Talvez Deus esteja usando você como instrumento para levar luz ao coração de outra pessoa. Não subestime o poder de um ato simples feito com amor e fé. A Epifania nos lembra que Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade. E hoje, você buscou, você permaneceu, você confiou. Mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem clareza total, você escolheu estar aqui. E isso já é fé. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos ao longo deste ano. Que ela acalme seus medos, fortaleça suas decisões e renove sua esperança nos dias bons e nos dias difíceis. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que foi colocado em oração hoje. Permaneça confiante. Deus já está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele já está cuidando. Mesmo quando o silêncio parece longo, Ele já está à frente, preparando caminhos que ainda serão revelados. Descanse nessa certeza, caminhe nessa fé, permaneça nessa luz. Amém.